um apóstolo morto. Na realidade, ele é um vampiro. Ele invade a delegacia e a única coisa que para ele é o padre jogando um copo de café nas suas costas. E esse foi o final do episódio 2 de Fate Stray Fake. Mas calma, nesse vídeo você vai entender e saber o que aconteceu, né? O que rolou nesse episódio. O que ele é tão suspeito dentro desse episódio. Tem muita coisa escondida. Nesse vídeo também você vai entender por que o Saber desse episódio é muito suspeito. Como a Yaka Soju vira peça de um ritual mortal. E o que o apóstolo morto quer de verdade. E por que a igreja entra no jogo como se fosse uma execução pública. E no final, eu vou te mostrar que o detalhe é que essa guerra do grau não segue nenhuma regra. Ela é totalmente diferente das outras guerras do Santo Grau. Mas antes eu preciso te contar algo importante. O episódio 2 ele não começa com uma explosão, ele começa com uma lenda. O episódio 2 ele abre um interlúdio de Red Ring Road, uma história de terror urbana do Japão. Uma criança sofre o abuso dentro de casa e tenta pedir ajuda a um vizinho, que a ignora, e ela desaparece. Depois disso, o prédio vira assombrado e abandonado. Depois a gente vê a criança aparecendo pedindo ajuda, empurre o botão. E isso não é aleatório. Fate Stray Fake é sobre pessoas sendo usadas. E nesse episódio, a Yaka Saiju é o maior exemplo disso. A história ela entra no caos direto quando a Yaka invade a Opera House de Snowfield e acaba caindo em uma armadilha. O mago responsável pelaquele ritual prende ela com as cordas mágicas e deixa bem claro que ela vai ser usada. Só que no meio da invocação acaba aparecendo um servo, né, ou um servante. Ele é assassino, e não é uma morte comum. O assassino acaba matando o mago e esmagando o seu coração. Com muita precisão e cirúrgica totalmente brutal. A Yaka está prestes a morrer, também. Só que nesse momento o teatro acaba mudando. O ar pesa e um poder absurdo cai naquele lugar. E surge o Saber. Esse é o episódio um, essa é a narrativa do episódio um e a gente está elaborando ela com uma introdução do episódio 2, tá? Então a gente teve essa pequena introdução do episódio um, porque o episódio um já foi eh, lançado há muito tempo, há mais de 7 meses atrás. Eu lembro que eu fiz uma pequena revisão, vou deixar aqui fixado, tá? No vídeo para vocês verem depois. Então vemos o Saber entrando com aquela postura de rei, confiança total e a presença dele muda tudo, né? Ele confronta o assassino e o combate explode. Acontece um ataque semelhante a um poder da Excalibur, destruindo parte do teto do Opera House. Mas o detalhe mais chocante não é o golpe, é o que vem depois. A Yaka recusa o contrato. Ela diz que não quer ser o master de ninguém, ou seja, ela não quer ser o comandante, né, porque tem um servo e tem a pessoa que comanda, que é os masters. E mesmo assim o Saber aceita. E isso não é normal na Guerra do Santo Grau, porque o que acontece? Na realidade, gera-se um contrato do seu servo e da pessoa que está coordenando, que é o seu mentor, né, ou o master. E mesmo ela falando que não quer ser o mestre do Saber, né, ele diz que vai seguir ela mesmo assim, ou seja, eles têm uma ligação, mas não tem a autorização dela para ele continuar seguindo ela, e é bem interessante. Então a polícia chega e prende a Yaka, e é algemada e tratada como a principal suspeita, e o Saber faz o impensável, ele também se entrega. Ele assume publicamente a culpa pela destruição do teatro, sobe no caminhão e faz um discurso para todos os civis ali em Snowfield, dizendo que aceita a responsabilidade do desastre e que vai compensar aquilo pagando, né? Então ele faz um juramento, ele jura por Arthur Pendragon e pelos cavaleiros. E nesse momento que o chefe da polícia de Orlando recebe um detalhe estranho. Por que alguém juraria por Arthur Pendragon? Se ele fosse o próprio Arthur, né? Esse juramento planta a maior dúvida do episódio. Esse Saber pode ser falso, ou seja, ele está falando que é o Saber, mas realmente não pode ser ele. Ele pode ser outro servo, né? E o Saber verdadeiro ainda não apareceu. Enquanto a cidade tenta processar essa situação absurda, o episódio corta para o núcleo e mostra Gilgamesh
lá no cassino em Crystal Real. Ele entra como se fosse o dono de tudo e aposta sem medo, vence com muita facilidade, já que a sua habilidade, ela acaba, afortunando ele, né. Então, tipo assim, tudo que ele faz, a habilidade dele é ativada, então tudo que ele joga, ele ganha. E trata aquilo como muito entretenimento, enquanto todo mundo tenta sobreviver, a gente vê que Gilgamesh está brincando com a guerra. Vemos então Gilgamesh brincando com a sua mestra, né, questionando ela. E isso define o episódio. Ele pergunta se ela está ali por vontade própria ou está presa a algum tipo de corrente que ele não consegue entender. Essa pergunta mostra uma coisa: nessa guerra, ninguém está 100% livre. Todo mundo está sendo puxado por algum tipo de força, por algum interesse ou por algum tipo de maldição. Enquanto isso acontece, a gente vai para a delegacia lá para o centro do tabuleiro, onde a polícia de Snowfield não é comum, ou seja, eles têm poderes. E tem uma estrutura, tem ligação, tem famílias, e o próprio sistema da cidade é diferente. Só que a gente vê que o inimigo acaba aparecendo ali, e o inimigo é um servante, ou seja, é um servo, e é muito forte. Flat explica que existe vampiros e que não são lendas. Então a gente vê que o apóstolo morto acaba aparecendo, seres que abandonaram a humanidade e viraram uma existência acima do padrão. Então ele acaba aparecendo, o vampiro. O nome dele é Jester Carturi. Ele atravessa a barreira da delegacia como se não tivesse nenhum tipo de barreira, né? E entra no prédio como se realmente fosse o dono de tudo aquilo, né, como se ele estivesse mesmo brincando. Vemos então que ele trata todo mundo e debocha, né, das vidas humanas e deixa claro que quer tomar para si, né, a assassina. E porque ela não está sob controle, mas é como se fosse posse ou perversão dele, né. Porque o que que acontece? A assassina, ela tá atacando o centro de polícia, e para ela, ela não tem nenhum tipo de mestre, ou seja, ela não viu quem é o mestre dela, mas o mestre dela é o vampiro. Então, ela recebe a energia do vampiro, por isso que ela é muito forte. O nível de poder de Jester é assustador. Ele é cercado ali pelos membros e todo mundo começa a bater nele, mas tipo, não adianta nada, né? Então ele acaba destruindo todas as proteções mágicas como no estralar de dedo, como se fosse poeira. Trata as armas místicas como brincadeira e até encara, né, os fantasmas de Nuble, ou seja, os Nuble fantasmas, que são os fantasmas que de habilidades, né. Então, tipo, mano, ele acaba destruindo todos, tá ligado? Deixa de ser uma cidade, vira um palco onde um monstro antigo disputa território, ou seja, dentro da delegacia de polícia, ele é o mais forte até o momento. Por quê? Porque nenhum outro consegue derrotar ele. E a guerra deixa muito clara isso, né? É uma competição entre heróis, mas um deles, só um deles pode sobreviver, né? Ou seja, o vampiro ele é muito forte, então por mais que existam heróis, o vampiro ainda vai se sobressair nesse combate, porque ele tem muito poder, né, ou seja, poder mágico, né. Então no ápice ali da batalha dentro da delegacia de polícia, a gente vê Ranvas Servante, né, que ele é um padre, um executor, um caçador. Ele entra ali, mano, com a calma fria, sem medo daquele vampiro, como se fosse apenas mais uma criatura para ser eliminada. Então a gente vê o final do episódio 2, né, que é o mais marcante de todos, na minha opinião. Por quê? O Jaster ele tá falando que nada pode atacar ele, né, ou seja, ele tá fazendo um discurso de poder, né. E o Hansa simplesmente joga café nas costas, o padre joga o café nas costas dele como se: "Ó, fica quieto aí", tá ligado? E isso demonstra algo interessante, porque nenhuma arma conseguiu tocar o corpo do vampiro, mas o café, né, a água do café, né, assim, modo de se dizer, acabou tocando nele. E ainda ele solta uma frase cruel: "Você fala demais pra quem tá morto. E se isso fosse uma ópera ou um musical, eu cortaria você pela metade". Aí Jester tenta reagir e joga um sofá, né, como arma ali em Hansa e chuta o sofá no teto, cara. Essa parte a gente vai ver no episódio 3, que é um pouquinho dessa luta, mas eu tô abrindo espaço pra gente ter uma continuação. O vampiro vai tentar matar o padre, que desaparece e reaparece, né, como um golpe direto nele, mostrando que a igreja não veio apenas observar, ela veio executar.
Então a igreja ela vai servir como uma espada, mas ao mesmo tempo ela é um escudo, porque ao mesmo tempo que eles querem defender, eles também querem executar. O episódio termina aqui, né, o padre e o apóstolo morto vão entrar em combate, né, e isso vai acontecer, cara, e vai ser muito bom, cara, porque o cara da polícia lá, ele não tem poder suficiente para lutar, mas o padre tem, então vai ser um combate digno. E agora fica os questionamentos, né, porque o Saber, ele pode ser falso. A gente também agora tem um vampiro como apóstolo, ou seja, como mestre, dentro do tabuleiro, coisa que não existia nas guerras antigas. A igreja entrou como executora e não é mais mediante, tá ligado? Eles não vão ficar só mediando a batalha, eles vão executar, vão entrar no jogo também. Então isso não é mais uma guerra normal do Santo Grau, é realmente uma guerra diferente, né. Então Snowfield virou o lugar onde todas as regras vão ser quebradas. E Fate Stray Fake vai estar só no começo, cara, isso é só a ponta da agulha, porque tem muito mestre e muito servo nesse jogo, cara, e é muito apelão. Na minha opinião, eu acho que o servo mais apelão, cara, é o Jack Stripador, cara. Nossa, esse cara é apelão. A gente vê ele no comecinho do episódio 1, vê um pouquinho das habilidades dele e a gente vê que ele tem uma habilidade de ocultação, cara. Ou seja, os outros não conseguem ver ele. Então, se não consegue ver ele, ele não existe, mas ele sempre vai estar presente. Cara, eu acho que esse Fate Stray Fake vai ser diferente de todos os outros. Eu acho que vai ser um bom anime aí dessa temporada. Eu vou ficando por aqui. Até mais.